Boa tarde a todos. Começamos agora a nossa meditação dos comentários sobre o Salmo de Santo Agostinho, bispo do século VI. Deus cumpre as suas promessas por meio de seu Filho. Deus estabeleceu não só um tempo para as promessas, como também um tempo para a realização do que prometeram. O tempo das promessas vai dos profetas a João Batista. A partir dele, começa o tempo de cumprir o que cumprisse o prometido. Deus, que se fez nosso devedor, é fiel, nada recebendo de nós, mas nos prometendo tão grandes bens. Pareceu-lhe pouco a simples promessa, e por isso quis ainda comprometer-se por escrito, com que firmando conosco um contrato. Deste modo, quando começasse a cumprir as coisas prometidas, veríamos em tal escritura a ordem com que seriam realizadas. O tempo das profecias era o do anúncio das promessas, como já dissemos várias vezes. Prometeu-se a salvação eterna, a vida bem-aventurada e sem fim em companhia dos anjos, a herança imperecível, a glória eterna, a doçura da visão de seu rosto, a sua morada santa nos céus e pela ressurreição dos mortos, a exclusão total da morte. É esta, de certo modo, a sua promessa final, o objeto de toda nossa aspiração. Quando a tivermos alcançado, nada mais buscaremos, nada poderemos exigir. Não deixou também de revelar o caminho que nos havia de conduzir a estes últimos fins, mas prometeu e anunciou. Deus prometeu aos homens a divindade, aos mortais a imortalidade, aos pecadores a justificação, aos humilhados a glória. Contudo, meus irmãos, parecia inacreditável aos homens que Deus prometesse tirá-los da sua condição mortal da corrupção, vergonha, fraqueza, pó e cinza, para torná-los semelhantes aos anjos. Por isso, não só firmou com eles um contrato que os levasse a crer, mas constituiu, ainda como mediador, a garantia. Não um príncipe qualquer, ou algum anjo ou arcanjo, mas seu Filho único. Desse modo, mostrou-nos e ofereceu-nos, por meio de seu próprio Filho, o caminho que nos levaria ao fim prometido. Não bastou, porém, a Deus fazer seu Filho indicar o caminho, quis que ele mesmo fosse o caminho, a fim de te deixares conduzir por ele, caminhando sobre ele próprio. Por isso, o Filho único de Deus deveria vir ao encontro dos homens e assumir a natureza humana. Tornando-se homem, deveria morrer, ressuscitar, subir aos céus, sentar-se à direita do Pai e realizar entre os povos o que prometera. E depois da realização de suas promessas entre os povos, cumprirá também a de voltar para pedir contas de seus dons, separando-os que merecerão a sua glória, a sua misericórdia, tratando os ímpios como ameaçara e os justos como prometera. Tudo isso deveria ser profetizado, anunciado e recomendado, para que, ao suceder, não provocasse medo com uma vinda inesperada, mas, ao contrário, sendo objeto da nossa fé, o fosse também por uma ardente esperança. Fique com Deus, um excelente dia para todos e até amanhã, se Deus quiser.